Aqui nós vamos tratar do processo construtivo dos grampos. Bem, nós vamos descrever aqui os materiais necessários para a gente poder construir esses grampos, né? Que são coisas que você encontra aí praticamente em qualquer lugar, né? A primeira coisa que você deve ter em mãos são os trilhos, né? O trilho é esse, ou o T-Track, tá? E você fazer o runner. O runner você pode usar ou uma barrinha de metal, né? É um ferro chato, como eles chamam, né? Ou se você não usar uma barrinha de metal, de ferro, pode ser um de alumínio, né? Eu preferi de alumínio, né? E ela tem que correr aqui dentro. Aqui tem um macete do como fazer para correr isso daqui, né? Ela não pode ser muito pequenininha e tem que ser bem abaulada em todos os pontos, que é para evitar que você tenha atrito, né? E como esse meu T-Track aqui é o T-Track Tabajara, não é aquele gringo que tem essa paredinha aqui mais para dentro, né? Esse espaço aqui é muito aberto, então a gente tem que trabalhar assim muito no limite. No limite isso aqui entra com folguinha, mas tem que ser assim um mínimo, porque senão na hora que ele fizer isso, quando ele balançar assim, ele sai daqui, né? Porque essa parede de cima aqui do trilho é muito pequena, muito estreita. O ideal era que ela fosse um pouquinho mais larga, né? Esse buraco aqui do meio fosse mais estreitinho, né? Mas funciona muito bem, não solta se você não deixar muita folga. Agora o macete é manter bem lisinho todas as beiradinhas, né? Isso aqui pode ser um parafuso ou uma barra roscada e fixar aqui que é uma rosca que a gente faz na peça que vai servir de runner, né? E um pinguinho aí de Loctite. Eu não usei Loctite não, porque é muito caro. Eu usei isso aqui ao invés do Loctite, né? É HT 8077, trava rosca de alto torque. Isso aqui é o seguinte, vem um pinguinho aqui dentro, né? E aí na hora de colocar, é assim, meia gota. Você coloca na ponta do parafuso, ou barra roscada, que é esse caso aqui, né? E chucha aí para dentro. E deixa quieto, demora 24 horas para entrar. Outro macete é que, por exemplo, essa barra aqui é 6, né? Essa barra roscada é 6. Então, eu fiz o furo, tá? E eu não passei o passa-macho de 6, eu passei o de 5, né? Aí fica apertado, mas a vantagem que tem é que o próprio parafuso depois eu fiz a rosca com ele, porque o alumínio é mole, tá? Então a coisa aqui ficou bem justinha. E para fazer isso eu botei uma porca, duas porcas, uma do lado da outra, travei e usei aqui para mim poder fazer o travado, né? Para ficar bem justo isso daqui. Se passar um pouquinho não tem problema, porque depois a gente dá uma lixada aqui e acabou, né? Isso aqui não tem problema. Às vezes até passar um pouquinho é até bom, que pega mais no trava-rosca. Bem, além da barra roscada, a barra de alumínio metal e o trilho, eu utilizei aqui, o primeiro que eu fiz foi esse aqui. Ele, na verdade, ele era assim, curvo, né? Parecendo um casco de tartaruga. Eu fiz esse rasgo, que eu vou descrever como é que foi feito, e fiz esse furo aqui, que eu chamei lá de furo oblongo, né? Bom, como ele era só curvado, o que aconteceu quando eu coloquei lá? Ele tendia a empurrar a peça para frente, contra a fence, né?
E para minha aplicação ele não podia empurrar, ele tinha só que prender, só para baixo, em cima da mesa, e não empurrar como ele estava fazendo. Aí então eu desisti do curvado e fiz este modelo aqui, que ele trabalha assim, né, inclinado, pega em cima do material e prensa para baixo. Aqui é uma rosca, é uma barra roscada e o alumínio, só que já é uma barra roscada de 8, porque nessa peça aqui eu preciso de mais pressão, tá? Aí botei também uma arruela e um manípulo que você pode fazer de madeira, ou eu botei isso aqui porque achei muito barato. Isso daqui é um pé de móvel, para você regular a altura do móvel, né? Então eu coloquei uma rosca, então eu coloquei aqui uma porca para mim poder regular a altura. Enfio aqui nesse buraco, ou bilongo, tá? E tem mais um manípulo pequenininho, que é para eles não se chocarem aqui. Então quanto menor for esse manípulo aqui, principalmente esse aqui, melhor, né? E na hora que a gente está usando, tá? Ele serve para regular lá para minha peça ficar presa direitinha. E essa folga é para mim poder trabalhar com inclinação. Então isso precisa ter folga suficiente para poder ter movimento, porque senão não tem movimento. A barra de alumínio, eu usei essa, tá? Mas pode ser qualquer uma. Se você vai prender coisas mais frágeis, coisas que não precisam de muita pressão, né? Você pode usar uma mais fininha. Então, agora depende muito do que você vai fazer, que você quer saber, se é mais larga, se é mais estreita, o que é que você está precisando. Essa daqui ela tem 32, né? Tem 32 e 6. Foi a que eu utilizei para fazer esses grampos aqui. Se você vai trabalhar com um material mais alto, então além do material ter que ser mais grosso, né, seu grampo tem que ser mais grosso, você também precisa trabalhar com... Então tem pé de mesa de tudo que é altura que você quiser, tá? Esse daqui tem 17. E esse ainda tem um certo movimentozinho aqui, ó, no pé, tá? Ele movimenta. Então você tem que escolher o que você precisa. Esse aqui já foi o meu segundo modelo, né? Ao invés de eu ter feito um furo oblongo, eu fiz um furo similar ao de baixo, né? Então os dois têm furo retangular, né? Achei que funciona melhor, além de ser mais fácil até de fazer, de trabalhar, né? Já essa peça aqui tem um formato um pouquinho diferente, porque essa daqui é para prensar mesmo, que essa é para a mesinha da furadeira. Mas assim, a gente vai adaptando o formato. Pega aquela marreta e dá uma cacetadinha aí, pronto. Funciona, que é uma beleza. Então tá aí. Eu vou passando agora umas fotos e a gente vai olhando aí como é que foi o processo. Nessa primeira foto, uma das primeiras peças que eu havia cortado, e eu havia feito um rasgo retangular e um oblongo, né? Que minha primeira ideia foi fazer um grampo curvo. E numa segunda etapa, né, eu verifiquei que eu precisava fazer 2 furos retangulares, que era para dar espaço para a peça se movimentar. Então eu comecei marcando a lápis e tentando manter os cortes o mais exato possível no centro
da barra de alumínio. Utilizando o martelo e punção, eu fui fazendo furos o mais próximo possível que eu consegui da linha do centro onde eu iria fazer a retirada do material, né? Depois que eu fiz essa marcação, eu peguei uma broca, não era a broca na medida final que eu queria, peguei uma broca mais fina, uma broca 4, fiz o primeiro furo, aí depois eu fui alargando esse furo, até que ficou na medida que eu precisava. Que a minha ideia era chegar em 10 milímetros, né? Então a última broca que eu iria utilizar era 10 milímetros. Depois de retirado o material, de feitos os furos, aí chegou a hora de usar a lixa, a lima, aliás. De usar a lima. E eu usei duas limas, né? Eu usei uma lima triangular própria para amolar serrote e depois uma lima chata para que eu pudesse fazer o acerto final, né? Então a peça foi presa entre duas madeirinhas, que era para não danificar a aparência, não ficar marca, né? Porque se prender direto na morsa, você vai acabar marcando muito o material. Então agora vamos ao vídeo onde eu mostro como é que foi que eu utilizei essas ferramentas. E agora o processo de como é que você tira o excesso para ficar as duas cavinhas bem certinhas. Quando o material está furado, né? Tá furado, ele vem assim, né? Ele fica assim, você usou uma broquinha mais fina, depois uma mais grossa, fez os furos, e aí aqui no meio fica esse material. E aí a gente vai começar a tirar isso daqui. E o processo, como ele é bem simples, né? Primeira coisa é colocar de pé e... Por que que eu vou colocar de pé e não deitado? De pé porque eu vou limar assim, para baixo. E como tem um excesso de material aqui no meio, eu quero cortar, eu vou usar essa lima, que é triangular. Dessas para afiar serrote, né? E aí a gente vai fazer esse movimento aqui. Lá em movimento, tem muita gente que pega uma lima, né, e não é desse jeito que se trabalha, né? Bom, pelo menos o certo é você segurar na pontinha e ó... O primeiro material aqui já foi cortado, né? Agora eu vou fazer o contrário, fazer para cima. E por que que você tem que segurar aqui e aqui? Porque se você segura só aqui atrás e faz força, toda a pressão que você fizer para baixo fica aqui na base e você, puf, quebra a ferramenta, né? E fazendo esse movimento aqui, ó, porque o que faz desgastar o material não é essa pressão exagerada para baixo, é o contato ida e vinda. Mesmo que não seja com muita pressão, ele vai desgastar. Bem, agora a gente vai usar essa outra aqui. Uma das coisas importantes é você ter uma boa ferramenta, né? Então, essa daqui é da marca KF, que é a marca que eu uso. Eu tenho outra, mas... E agora, olha, eu já vou poder trabalhar com essa daqui. Mas não agora que eu vou terminar de fazer esses cortes aqui.
Bom, agora a nossa outra lima já entra aqui o suficiente para a gente poder trabalhar. Bem, agora a gente vai tirar essa parte de baixo, né? Já rasgou. Agora vamos trabalhar só com essa daqui e vamos mandar a brasa aqui, né? É a mesma coisa, segurou na pontinha e ó. Bom, esse ladinho aqui, parte de baixo, já está resolvido, né? Agora, aqui é mais fácil, né? Porque é mais fácil porque é só, esse lado aqui vai ser mais fácil porque é só a largura mesmo da lima, né? Vamos pegar filmar do começo ao fim esse pedaço aqui, que é pra gente medir até como é que vai ficar. Terminamos. Rapidinho, né? Agora que ele está no ponto, né? O asgo prontinho, eu vou querer dobrar essa ponta aqui um pouquinho, né? Para ela poder assentar lá na peça que eu quero pegar. E para isso eu fiz uma marca aqui com lapiseira, né? Lápis. E essa marca ela vai ficar exatamente aqui, ou bem próximo disso aqui. Porque a ferramenta para fazer essa dobrinha é essa aqui mesmo, não é outra não. Pronto, tá aí, ó. Né? Agora quando encostar lá vai... Agora é só dar um acabamentozinho aqui na ponta. Pra não ficar rebarba aqui para machucar, tá tudo certo. Bem, novamente, muito obrigado por assistir a mais esse vídeo. E até sempre, se Deus quiser.